pessoal, espero que vocês estejam bem. O tema da nossa aula é Reino Monera. Os moneras, quem são os moneras? São seres procariontes que possuem célula procariótica sem núcleo organizado e unicelulares, uma única célula. Eles dividem-se em dois domínios, isso quer dizer, em dois grupos que se diferenciam basicamente pela composição genética. O primeiro grupo é o grupo das arqueobactérias, que são bactérias antigas, daí o nome arqueobactérias, que vem de arqueologia. Essas bactérias elas conseguem viver em condições extremas, como, por exemplo, em locais muito quentes, como crateras de vulcões, em locais com pouco oxigênio, como pântanos, ou em locais com muitos sais, como as salinas. São autotróficas, quimiosintetizantes. Isso quer dizer que elas conseguem utilizar substâncias químicas para produzir o próprio alimento e não causam doenças aos seres humanos. O outro grupo é o grupo das eubactérias, que são encontradas em diversos ambientes, podem ser autotróficas ou heterotróficas, produzir o próprio alimento ou não. Qual a característica das eubactérias, que é a bactéria, o grupo de bactérias que vamos nos aprofundar nos estudos? São unicelulares, possuem célula procariótica, quando autótrofas podem realizar fotossíntese, ou seja, utilizam a luz solar para produzir o próprio alimento, como no caso das cianobactérias, ou quimiosintetizantes, quando elas conseguem utilizar substâncias químicas para produzir o próprio alimento. Nessa imagem, vocês observam a raiz de uma leguminosa, que é onde algumas bactérias conseguem se associar para poder fixar o nitrogênio do ar no solo e entregar para essas plantas que precisam dela. Leguminosas são plantas como feijão, por exemplo. Essas bactérias são chamadas de nitrossomonas. Quando heterotróficas, ou seja, não conseguem produzir o próprio alimento, elas podem ser decompositoras da matéria orgânica. Na imagem é possível observar maçãs, folhas secas, galhos, que estão em decomposição, né? Estão podres. E quem faz esse processo de retirar essa matéria orgânica e devolver para o solo como nutriente são as bactérias decompositoras. Outras são patogênicas, isso quer dizer que elas causam doenças. Outras são fermentadoras, utilizam o açúcar dos alimentos. No caso, as fermentadoras, fermentação láctea, elas utilizam o açúcar do leite e produzem iogurte e queijo, que são muito utilizadas na indústria alimentícia. E qual é a estrutura das bactérias? A estrutura das bactérias é a estrutura de uma célula procariótica, que não possui um núcleo organizado, mas possui uma parede celular, uma membrana citoplasmática, um citoplasma que é o meio aquoso, onde encontram-se os ribossomos, e no nucleóide é possível compilar todo o material genético dessas células. As bactérias têm uma única estrutura, uma célula sem núcleo organizado, mas podem apresentar várias formas. Daí eu tenho os tipos de bactérias, que podem viver livre, isoladamente, ou em grupos formando colônias. Nesse grupo aqui na cor verde, eu encontro os cocos, que são aquelas bactérias no formato de bolinha, e elas podem se agrupar em dupla, em 4, 8, em filas, formando formas e colônias de bactérias diferentes. Essa aqui em dupla, por exemplo, é o diplococo, que forma a bactéria que causa a pneumonia. Os bacilos têm um formato mais alongado, podem apresentar flagelo ou não. Outros tipos de bactérias, como o vibrião colérico, que causa cólera, uma doença causada por bactéria muito séria também. Ele tem um formato de vírgula, tem um flagelo. Então, assim, existem várias formas de bactérias, mas a estrutura da célula dela é a mesma, sem o núcleo organizado. Como é que essas bactérias elas se reproduzem? Existem duas formas básicas de reprodução das bactérias. A forma assexuada, chamada de divisão binária, e a forma sexuada, chamada de conjugação. Na divisão binária, o nome já está dizendo, a célula vai se dividir em duas. E na conjugação, duas células vão se juntar para poder trocar informações, trocar o material genético. Na divisão binária, observem a imagem, uma única célula, ela vai duplicar o seu DNA. Esse DNA vai ser separado
para cada célula que vai gerar no final. Aqui, observe que inicia-se um processo de separação do citoplasma, aqui conclui-se a separação do citoplasma, até separar totalmente a membrana plasmática e eu ter duas células separadas. Mas a célula inicial, que eu chamo de célula-mãe, ela vai ser exatamente igual às células filhas, que são as células finais. Na conjugação, eu tenho duas células inicialmente e no final eu terei também duas outras células. No início, eu tenho a célula doadora e a célula receptora. A célula doadora vai inserir o material genético dentro da célula receptora para que elas fiquem idênticas. Inicialmente, há uma aproximação, a junção do citoplasma, a membrana plasmática do citoplasma, a inserção do material genético na célula receptora e, no final, quando o material genético já estiver na célula receptora, há a separação dessas células. Mas qual seria a diferença básica na reprodução das bactérias? Na divisão binária, como uma célula vai produzir duas, existe uma forma de rapidez, existem mais bactérias que serão produzidas, porque cada bactéria forma duas, 4, 8, e eu vou multiplicando a quantidade de bactérias rapidamente. Porém, todas as bactérias serão iguais. Já na conjugação, eu tenho diferente, eu tenho duas bactérias que vão formar duas outras bactérias, mas essas bactérias serão diferentes. Ou seja, essa bactéria aqui, ela tem uma estrutura a mais que doou para essa. Eu digo que elas são mais resistentes. Por que menos resistentes e mais resistentes? Eu tenho uma doença causada por uma bactéria que se divide de forma assexuada. Toma um antibiótico. Aquele antibiótico ele vai conseguir matar todas aquelas bactérias que são sensíveis a ele. Ou seja, todas vão morrer, eu vou me curar. Para o ser humano é maravilhoso, mas para as bactérias não, que vão morrer todas. Na conjugação, se essa bactéria receptora era sensível ao antibiótico, a partir do momento que ela recebeu o material genético de outra célula que era resistente, ela também vai se tornar resistente. Ou seja, eu vou formar, a partir da conjugação, bactérias mais resistentes a antibióticos. Ok? E quais são essas doenças causadas por bactérias? Existem inúmeras doenças, eu coloquei aqui só algumas para exemplificar. A tuberculose, por exemplo, que é uma doença que provoca tosse, espirro, né? Às vezes a tosse ela é tão forte que escarra-se sangue. A hanseníase, que é uma doença que é provocada pelo bacilo de Hansen, e você tem manchas na pele, fica dormente a pele. A pneumonia, que está sendo muito frequente agora, causada por uma bactéria também que ataca o sistema respiratório e a pessoa sente muita falta de ar. A meningite, que ataca o sistema nervoso central, né, as meninges do cérebro. Então, elas podem atingir várias regiões do corpo, porém, elas têm a mesma forma de contágio. É sempre pelo contato pessoal. Esse contato de pele, esse contato de espirro, esse contato de tosse, pela aproximação das pessoas. Dessa forma, a melhor forma de prevenção é a lavagem das mãos e dos alimentos que serão ingeridos sempre, a vacinação, a hidratação e o isolamento são formas tanto de prevenção quanto de cura de doenças causadas por bactérias, e o uso de antibióticos, que é a medicação que vai combater especificamente as bactérias causadas por cada doença. Mas nem todas as bactérias elas causam doenças não. Algumas elas trazem muitos benefícios ao ser humano, por isso que eu coloquei esse tópico, importância das bactérias. Elas têm importância ecológica, por exemplo, que elas fazem a decomposição da matéria orgânica no solo. Então, graças a elas, a gente não tem um acúmulo de seres mortos, tanto de vegetais quanto de animais mortos, ali cheirando mal, mosca, atraindo moscas e outros animais vetores de doenças. Muito pelo contrário, elas fazem a decomposição e transformam toda a matéria morta em matéria orgânica, nutrindo o solo. Elas fazem parte do processo digestivo, né? De ruminantes, por exemplo, no estômago dos ruminantes como o boi. Existem bactérias que ajudam na digestão da celulose, que é a alimentação deles. No intestino dos seres humanos também existem bactérias que ajudam na digestão da nossa flora intestinal. Elas são utilizadas na indústria do combustível, na produção de álcool e biogás, quando elas fazem a decomposição da matéria orgânica. Elas produzem um gás que é utilizado como combustível. Elas participam da indústria alimentícia na produção de iogurtes e queijos.
Elas fazem parte da fertilização do solo, fixando o nitrogênio no solo, para que as plantas, né, leguminosas possam utilizá-las em sua nutrição. E elas têm um papel importantíssimo também no meio ambiente, fazendo a despoluição ambiental. Elas conseguem purificar rios através da decomposição da matéria orgânica que existe ali, que são os resíduos que são descartados de forma incorreta nos corpos d'água. Resumindo, bactérias são unicelulares, possuem célula procariótica, a reprodução sexuada por conjugação pode criar superbactérias difíceis de serem combatidas pelos seres humanos, e algumas causam doenças, outras são essenciais para o homem e para o ambiente. Espero que vocês tenham gostado da aula, bons estudos e até a próxima aula.